Olá, a paz do Senhor Yahushua a todos os amados irmãos e irmãs. Antes de iniciar aqui, começar com um louvor ao nosso Rei e Salvador. Gostaria hoje, essa tarde, de estar compartilhando aqui algo da parte do Eterno, Soberano Yahuwah, e convidar você que está do outro lado desta live para que você abra seu coração e seus ouvidos e ouça o que o Criador Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, tem hoje para falar conosco hoje, essa tarde. Senti vontade de abrir aqui e pregar aqui. O tema da mensagem é: estou vindo agora, a espera acabou. Não é mais uma mensagem como você talvez pode estar pensando: lá vem mais uma mensagem, mais uma palavra, mais uma pregação nada a ver. Não estou aqui, o tema estou vindo agora, a espera acabou, mas eu não estou aqui afirmando que Yahushua, o Messias, está vindo, já chegou, já está aqui. Não, nós não sabemos o dia da sua vinda, não sabemos a data que ele virá, não sabemos quando é que ele retornará para cá. Não sabemos de nada. O único que sabe do retorno de Yahushua é Yahuwah, o nosso eterno Criador. E eu quero estar hoje aqui compartilhando com os amados essa carta que veio para mim da parte do Eterno Soberano. E convido você que está aí para que você abra o seu coração, para que você abra os seus ouvidos. Não entre somente por entrar, não escute apenas, mas abra seu coração, abra seus ouvidos, porque eu tenho a plena certeza que Yahushua irá falar com você através dessa live. Nunca antes, meus filhos, nunca antes eu estive tão próximo de vir para vocês. Nunca antes houve um tempo na terra como o de agora, e nunca mais terá. Assim como eu os ensinei que há um tempo determinado para todas as coisas, em minha vontade. Há também uma quantidade incomensurável de detalhes que devem estar no lugar para que a minha palavra seja cumprida com precisão e verdade. Eu ensinei a vocês que oposição é muito importante. Isso não é apenas para vocês, por serem feitos à minha imagem, a fim de cumprirem
seus propósitos aqui. Mas o posicionamento de todas as coisas criadas deve estar alinhado de forma adequada em toda a terra. Então, o ponto da minha manifestação coletiva ocorrerá para o meu povo. Nunca antes houve tamanha plenitude nos tempos onde todas as facetas do meu projeto estão em harmonia. Nunca antes houve o cumprimento de profecias indispensáveis para que a terra estivesse madura o suficiente para a minha chegada. Nunca antes o mal foi chamado de bem e bom de mal, ao ponto que estipulei a fim de expor as trevas pelo que são. Antes de fazer isso e antes de eu me manifestar, através dos meus primogênitos, eu dei a oportunidade para que as almas pudessem optar por mim ou não. Houve uma separação da minha noiva, das primícias do grupo maior, de acordo com a experiência e intimidade que cada alma alcançou. Eu digo a vocês, crianças, que a espera de vocês acabou, no que eu intervenho para revelar o mal pelo que é. Vocês, meus vasos, estão agora preparados para a boa vontade e o deleito do mestre de vocês. E como vocês estão prontos para receber seu rei e noivo, eu virei para as minhas joias. Eu virei para as minhas joias, aqueles que foram testados e refinados pelo fogo, a terça parte que eu tirei do todo, a fim de que eu possa ter um exército onde eu possa me manifestar no que a minha presença invadir a terra, trazendo o reino para cá. Assim, na terra como no céu, o véu do engano será rasgado e tudo será exposto pelo que é. O mal não terá mais lugar onde se esconder da presença do grande eu sou. À medida que eu derramar e derramar, através dos meus instrumentos de justiça, vocês coletivamente irão romper as trevas. Todas as mentiras serão confessadas e expostas. Toda injustiça e maldade virão à tona, pois a luz da minha glória, através de vocês, irá ofuscar com grande força. Todo o reino das trevas tentará correr em grande terror ao ver vocês. Grande medo os tomará, mas não haverá onde se esconder. O grande e terrível abalo virá, tanto para aqueles que se dizem meus, mas que falharam, especialmente aqueles em posições de ensino, pastores, falsos profetas, que afastam muitos de mim, bem como todos aqueles que me confessam com os lábios, mas cujos corações estão longe de mim. Uma grande e distinta separação está aqui, como nunca antes ocorreu na terra. Vocês podem ouvir o estrondo de minha aproximação, amados, já que o shofar está prestes a soar para vocês. Desta primeira vez, apenas aqueles que andam em completa obediência e rendição irão ouvir os sons do chamado do seu rei
noivo e capitão dos exércitos. Eu venho agora como ladrão de noite para aqueles cujas lamparinas estão cheias de óleo para fortalecê-los, preenchê-los ao ponto de transbordar, habitar completamente em seus vasos, transformando-os à minha imagem e capacitando-os com todo o poder e autoridade que me foram dados por meu Pai, para que vocês concluam a obra que começamos em vocês e cumpram o propósito para o qual vocês vieram à Terra nesta era. O grande resgate para o restante começará. Todos que estão perdidos, cansados, deficientes, coxos, cegos, surdos, todos aqueles que são esquecidos, abusados, negligenciados, traficados, espancados, torturados e abandonados. Como afirma a minha palavra, vocês irão resgatar os mais humildes, aqueles que este mundo considera inferiores, demonstrando a grande misericórdia e amor que eu tenho por todos feitos à minha imagem. É por isso que eu digo que nunca houve um tempo como esse. Eu nunca vim para manifestar toda a minha glória aos meus filhos, coletivamente. Este é o significado que está em minha palavra, quando diz que vocês farão todas essas coisas e muito mais coletivamente. Eu me manifestarei através de um corpo de almas que estarão em harmonia comigo, e o resultado disso será o aumento das frequências deste reino, como já lhes ensinei anteriormente. A escuridão é de uma frequência muito baixa, mas quando a minha luz e frequência invadirem através do meu remanescente, todo o reino experimentará uma transição e uma oportunidade como nunca antes. Aqueles que foram presos e amarrados pelas trevas, oprimidos e perseguidos, terão em sua presença a própria essência de mim, o grande eu sou. E eu abrirei através de vocês os olhos e ouvidos espiritualmente cegos, para que possam finalmente ver claramente a escolha que lhes dei, que não puderam ver no passado. Haverá grande clareza no espírito, pois a minha presença estará diante deles. Muitos escolherão a mim, e a vida eterna, a colheita, será abundante. Orem, meus amados, orem para que toda a medida de minha glória seja derramada através de vocês, a fim de que vocês possam andar em tudo o que eu propus nesta grande hora. Vocês vieram aqui apenas por esse motivo, e toda a jornada da vida de vocês foi uma preparação para estes tempos e esta era. Vocês foram escolhidos antes da fundação para completar esta obra para mim. Nós encontramos favor em seus tempos. É chegado o tempo, assim como eu mostrei à minha filha, que escreve para mim em uma visão. Todos os períodos de tempo de vocês são um momento em meu reino. É somente neste reino físico que vocês operam sob limitações de tempo e espaço. Como eu estou fora dessas limitações, eu vejo tudo em um momento, e este momento é agora. É assim que eu vejo o fim e o começo, juntos, e posso dizer que na minha palavra não há nada de novo. O passado é o futuro, e o futuro é o passado, porque esta é a minha verdade. Eu sei os resultados incalculáveis
de cada escolha que cada alma fez em sua jornada aqui, ou que nunca fará. E os resultados desse resultado, em cada detalhe minucioso, mesmo o menor detalhe, tem um significado em meu projeto, pois todos vocês estão conectados e integrados a mim. Há uma quantidade infinita de possibilidades na jornada de alguém baseada em uma experiência, em um mínimo detalhe ou escolha feita. Eu tenho o resultado de tudo o que uma única escolha feita a qualquer momento fará. Somente eu, como Criador e Pai infinito, posso gerenciar o que seria impossível para o homem. No entanto, eu ainda concedo a mim. A maior misericórdia para a minha criação. A misericórdia é dada por causa do meu grande amor. Não existe um amor como o meu. Portanto, as oportunidades para a vida eterna comigo só são encontradas em meus caminhos. E por minha causa, por causa do meu amor por vocês e por causa do sacrifício do meu filho, o maior dos dons de um pai que ama vocês incondicionalmente foi dado no ato de eu dar a vocês o meu filho para que vocês não se perdessem. Eu dou uma escolha a cada um de vocês para que vocês não sejam forçados a me amar. Eu lhes dou a opção de escolherem passar a eternidade comigo, em vez de passarem com Satanás e todo o seu reino sombrio. A minha misericórdia se derramará em maior medida, e todos saberão que o Rei dos Reis veio ao seu povo, e por um curto período será dada a oportunidade de escolher a vida de uma maneira que eu não manifestei anteriormente. Então, a grande tribulação e o fim desta era virão, à medida que eu remover a mim os amados deste lugar e permitir que a ira consuma. Estejam cheios de júbilo, meus filhos, e alegrem-se. A minha chegada está aqui. Nada será capaz de parar o dilúvio da minha presença, em tanto amor e misericórdia. Vocês esperaram tanto tempo por este momento, até mesmo a emoção em meu reino é gigante, já que todos se prepararam para este evento glorioso. Sejam fortes e corajosos, meus amados, e permaneçam firmes. Não tenham medo ou desanimem. Estou aqui. O céu chegou. Yahu Pai, Yahushua Filho. Essa é a carta do nosso Pai e do nosso Salvador. E hoje eu tive uma vontade muito grandiosa de trazer essa carta aqui, de gravar, de poder ter essa oportunidade para poder estar falando aqui um pouco sobre o meu Criador e o meu Salvador. A hora que ele fala, que ele diz, estou vindo. Ele fala isso. Ele sempre tem falado isso. Estou vindo. Yahushua está vindo. Ele está bem próximo de vir a esta terra, de pisar aqui, de estar aqui. Yahushua terá a oportunidade de poder vir novamente. E ele sempre diz isso. Preparem-se. Preparem os caminhos, os vossos caminhos. Estou vindo agora. A espera acabou.
Esse é o tema da palavra. Esse é o tema hoje aqui da palavra do Eterno Soberano. Eu não estou aqui dizendo que Ele já está aqui, que Ele voltou. Não estou aqui dizendo a data. Não estou aqui anunciando a data, anunciando o dia do retorno. Não. Eu venho aqui dizer que Yahushua está voltando. Ele está vindo. Não é Jesus Cristo que está voltando, e sim Yahushua que está retornando. Yahushua é que está voltando. É Ele que está retornando a esta terra. É Ele que está permitindo a humanidade passar por esse sofrimento. Mas todas essas coisas Ele não permitiu, não foi para nos matar, mas pelo contrário, Ele permitiu tudo isso, Ele entregou o mundo nas mãos do inimigo e permitiu que o inimigo das nossas almas viesse trazer esse sofrimento sobre a face da terra, para trazer a correção, para que nós viéssemos enxergar, voltar os nossos olhos para a sua palavra. Só que a triste realidade é que existe uma maioria de povos que não sabe o que está acontecendo sobre a terra, que não tem parado para fazer suas pesquisas, não tem buscado Yahushua para saber de tudo o que está acontecendo por detrás de todos esses acontecimentos na face da terra. A terra está num mover. O Pai, Ele tem usado os seus escolhidos. O Pai usou, levantou uma geração, levantou um povo santo, um povo verdadeiro, um povo que não é somente um povo, que não é somente pessoas que sabe de 1, 2, 3, 4, 5 coisas. Não. O Pai levantou um povo que sabe muito mais do que qualquer outra geração. Só que, lamentavelmente, quando a gente sabe de todas as coisas, a gente se retrai somente para si naquilo que a gente busca saber. A verdade, ela está diante de nós. Escancaradamente diante dos nossos olhos, a verdade se encontra. A verdade em todo momento está sendo escancarada diante dos nossos olhos. A nossa visão vê como tem
a verdade se escancarado diante da nossa face. Mas a gente não vai entender, compreender, melhor dizer, se não buscarmos pela presença do Criador. Se nós não formos conduzidos pelo Espírito da verdade, ficamos sem saber praticamente de nada. Andamos, fazemos a caminhada, mas se nós não formos conduzidos pelo Espírito verdadeiro de Yahushua, ficamos sem saber de praticamente coisa alguma. Porque os mistérios do Pai, do Soberano, eles só são compreendidos se permitirmos nós sermos conduzidos pelo Espírito, pela verdade, pelo Filho. Ultimamente as pessoas elas têm mostrado interesse, a busca por outras coisas. Ultimamente a igreja ela tem buscado em outros lugares a verdade que somente Yahushua tem, não é? A igreja hoje, nesses dias nossos atuais, elas buscam em outros lugares, em lugares aonde o próprio Criador não está habitando ali com a sua verdade. Ao invés da humanidade estar distraída com os prazeres do mundo, com o prazer do Egito, com a palavra meiga dos homens, estavam buscando pela verdade, estavam buscando pela verdade da parte de Yahushua, o nosso Salvador, o nosso Messias. Infelizmente é o que está faltando. É a igreja buscar o conhecimento divino. É ter esse conhecimento divino na vida das pessoas. O que tem faltado é o conhecimento divino. Por isso que muitos erraram. Por isso que muita gente continua caindo na operação do erro. Porque o que falta é a busca constante do conhecimento divino, da verdade divina, da sabedoria eterna. Busque o conhecimento. Busque a sabedoria divina. Você precisa buscá-la. Nós precisamos buscar. Nós precisamos ir ao encontro dela. Porque a sabedoria divina não precisa de nós. Pelo contrário, é nós, eu, você, que precisa da sabedoria divina. Para não cairmos no pecado, para não cairmos nas armadilhas que estão sendo escancaradamente expostas diante dos nossos olhos. Que fique claro isso aqui. Que você compreenda o que está sendo dito aqui.
que você busque entender o que eu estou tentando passar para você aqui. Yahushua nos ensinou belíssimas coisas. O Pai Arro tem nos ensinado muitas coisas. Ele tem usado o seu povo para fazer a sua palavra, permitiu com que os seus escolhidos fizessem a sua vontade. Quando, meus amados, os escolhidos do Pai, que escreveram as Escrituras, eles não escreveram por eles, pelaquilo que eles sabiam, pela sabedoria divina que eles tinham, não. Yahushua usou os seus escolhidos para deixar os seus ensinamentos escritos. Mas infelizmente muita coisa tem sido trocada. Muita coisa tem sido distorcida. Muita coisa tem sido mexida, remexida. Várias e várias narrações narradas nas Escrituras que as trevas mesmo trocou. Existe muita coisa verdadeira que foi arrancada de nós, que não estão sendo nesses dias atuais mais ordenadas. Muita coisa foi mexida e remexida. E até hoje ainda muita coisa continua sendo mexida e remexida. A palavra de Yahweh, ela foi trocada, ela foi mexida, muita coisa foi ampliada, muita coisa foi distorcida, muita coisa foi tirada de nós. Basta nós decidirmos dentro do nosso coração conhecer a verdade que foi tirada de nós, que foi mexida e remexida, e até hoje continua sendo mexida e remexida por eles, pelos homens. Sabe por quê? Que muita coisa, muita verdade foi tirada de nós, foi arrancada de uma vez? Porque para eles manipular uma massa, é preciso eles arrancarem com tudo, toda a verdade, e aplicarem no lugar da verdade aquilo que eles sabem que não é o certo, e sim o errado. Eu quero lhe dizer, não faça do certo o errado. Entende? Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Não faça você do certo o errado e do errado o certo. Faça diferente. Porque Yahushua, o Messias, nos chamou para fazermos a diferença. Para sermos diferentes. Para vivermos a diferença. Nós não fomos chamados para sermos iguais ao mundo. Nós não fomos chamados para sermos idênticos às trevas. Nós não fomos chamados para viver a operação do engano. Nós não fomos chamados para aplicarmos a operação do erro na nossa vida física e espiritual. Não. Nós fomos chamados para sermos
semelhança de Arrucha e de Arro. Fomos chamados para buscarmos a verdade constantemente, buscarmos, fazermos as nossas pesquisas, dar lugar para o Espírito de Arrucha nos conduzir, mostrar para nós o que é o errado e o que é o certo. Foi para isso que nós fomos chamados. Foi para isso que fomos levantados. Foi para isso, pela verdade, para ela e por ela. Nunca antes, escutem o que eu vou falar aqui, em nome de Arrucha, nunca antes e Arrucha esteve tão próximo de vir. Nunca antes mal imaginava eu que a humanidade iria passar por todo esse caos. Mal eu imaginava que as pessoas se tornariam assim. Mal eu imaginava que as coisas iriam se tornar do jeito que elas são. Mal eu imaginava que iríamos presenciar toda essa crise, toda essa confusão, toda essa bagunça, toda essa desordem. E não pense que é o pai que está fazendo isso, não é o pai. É o próprio homem, o próprio ser humano, por ter negado a verdade, por ter rejeitado ela, por não ter permitido que a própria verdade viesse conduzir. Por isso que estão passando por isso que o Criador permitiu o caos, a crise, e não vai parar por aí. Agora tá aí essa história, porque para mim não é nem história, porque para mim isso é um teatro que eles fazem, teatro a proposital, uma manobra que eles estão fazendo, porque eles não conseguiram apagar a maioria. Então, com o falso negócio lá, com a falsa doença, vamos dizer melhor assim. Então eles estão usando agora essa nova estratégia, porque eles entraram em um novo ciclo. A humanidade agora está passando por um novo ciclo sombrio. Dessa vez agora com a manobra que eles estão utilizando aí. Com este evento fictício, porque para mim esse evento é um evento fictício. É um evento que é falso. É uma guerra que não é guerra, entendeu? E, infelizmente, muita gente caindo nesse conto falso, né? Nessa instrução errada, achando que essa tal instrução errada
é a instrução correta. Só que não. Só que iremos ainda ver muitos sinais. Muitos sinais serão expostos ainda, muita coisa vai se intensificar ainda. Muita história ainda iremos ouvir daqui para frente em diante. Muita coisa nós iremos observar e ver. Iremos presenciar muitas coisas sombrias. Não é somente essas coisas que a humanidade irá presenciar. Não. Muitas coisas irão ser expostas daqui para frente em diante. Isso tudo é o começo. O fim disso tudo tá difícil. Já é chegado o fim de tudo. Já é chegada a hora e o final de todas as coisas. Lamentavelmente já é chegada ao fim. O fim chegou. As pessoas vivem distraídas, sem hipótese. Negam a verdade escancaradamente sendo exposta e as pessoas se distraindo, as pessoas amando os prazeres do Egito, endurecendo os corações, rejeitando a verdade do Eterno, trocando a sua liberdade por uma migalha. Felizmente a humanidade está trocando a sua liberdade por uma migalha, por uma falsa liberdade. É apenas o começo, ainda veremos muito mais coisas ainda. E o que resta da humanidade, sabe o que é? É buscar a verdade. Porque somente ela tem o poder de abrir os nossos olhos para a realidade dos fatos e dos acontecimentos que a humanidade está passando. Isso tudo é apenas um começo de todas as coisas. A palavra do Mestre diz que é o princípio da dor. É o princípio do início, né? Se iniciou toda a dor da humanidade. Se iniciou tudo. E vai se intensificar muito mais ainda daqui para frente em diante. Lamentavelmente, essa é a triste realidade que a humanidade está passando. Isso são os sinais da volta do Mestre. E sabe o que ele deseja de nós? Que nós venhamos se preparar não somente fisicamente, mas que venhamos se preparar espiritualmente. Sabe, meus amigos, amigas, irmãos e irmãs, Yahushua, ele diz para que nós venhamos resistir à força das trevas. Só que, lamentavelmente, infelizmente, muita gente não tem tido força para resistir à força do mal.
Essa é a pura verdade. O que estou falando aqui é uma puríssima verdade. O mundo não tem coragem de enfrentar o mal. As pessoas não têm maturidade para enfrentar os tempos difíceis que a humanidade está embarcando. Sinto muito em dizer isso aqui, mas é a verdade. As pessoas estão imaturas, não estão maduras. Não estão. Estão imaturas, não têm maturidade para enfrentar o caos, a dificuldade. Na hora que a tempestade vem, na hora que a turbulência vem, quando o vento sopra, na hora as pessoas estão aqui assim, eu sou capaz de enfrentar o mal. Na hora eles dizem assim, a maioria diz assim, eu tenho força para enfrentar o mal. Eu tenho um Criador que me ajuda. Eu tenho capacidade de vencer. Eu tenho força para vencer o mal, os tempos difíceis, os dias maus. Eu tenho força. Foi-me dada essa força pela parte do meu Criador para enfrentar o mal. As pessoas dizem assim. Aí na hora que vem a dificuldade, na hora que vem o problema, na hora que o vento sopra, ao contrário, com força, na hora a pessoa se caga todo nas calças, se borra com medo. Aí na hora diz assim, eu sou maduro. Só que aí o vento sopra ao contrário com tamanha força. E na hora a gente vê que aquela igreja que diz estar madura para enfrentar os dias maus, não está verdadeiramente madura para enfrentar os dias maus. E aí entrega os pontos. Se curva diante do erro. Ama mais o engano do que a própria palavra do Eterno, do que a própria verdade. Nós fomos chamados para amar a verdade, meus irmãos. Nós fomos chamados para sermos capazes, não incapazes. Eu e você somos capazes porque Yahweh nos capacita. O Criador nos capacita. A verdade nos capacita de vencer. Enquanto muitos estão sendo enganados, o engano está fazendo com que a capacidade seja desviada de muitos. Por isso, Yahushua me trouxe aqui e me fez gravar essa live para dizer para você que entrou, não seja incapaz. Não seja mais um incapaz. Não seja mais um no meio de muitos que aceitaram o engano, que aceitaram o erro. Não seja você mais um desses tais. Seja você um capaz. Porque o Messias lhe chamou para ser capaz, não para ser incapaz.
que fique claro isso aqui do que estou falando. Quem tem ouvidos, pois que ouça o que a verdade está dizendo. Porque isso aqui que eu estou falando não é uma palavra qualquer, mas ela vem do coração do soberano Criador para nós. Aleluia. Louvado seja o Pai e o Filho. Louvado seja Ele por essa mensagem, por essa verdade de palavra, por essa bênção de palavra. O que era para ser verdade se tornou mentira. E o que é a mentira se tornou a verdade. As pessoas, elas amam mais as trevas do que a luz. Porque as obras da escuridão, para estas pessoas que amam mais as trevas do que a luz do mundo, para essas pessoas, a verdade não passa de uma mentira, de uma loucura, de uma doideira. O Messias, ele foi a resistência. Eu gosto desse capítulo aqui. Desse versículo aqui. Que está em Mateus, Matitiarro. Está lá no livro de Matitiarro. Aqui, ó. Eu gosto desse capítulo, onde fala sobre a tentação de Yahushua. Está lá em Matitiarro, capítulo 4. Eu gosto muito dessa passagem. Então foi conduzido Yahushua pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Yarro, olha só, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito. Peraí, meus irmãos. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Yarro. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o filho de Yarro, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Yahushua: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Criador. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Yahushua: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Criador adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e chegaram os anjos e o serviam. Nos dias nossos atuais, o inimigo ele tem apresentado muitas
muitas coisas. Muitas e muitas coisas o inimigo tem apresentado para a humanidade. E ao invés da humanidade resistir à força das trevas, não tiveram sabedoria de resistir à força das trevas. Ouviram toda a narração de Satanás. E ainda até hoje, continuam até o momento, ouvindo as narrações do inimigo. O diabo está narrando e a humanidade está ouvindo, dando atenção à narração do diabo. Veja aqui nessa passagem desse capítulo, neste versículo, que até nosso Senhor e Salvador Yahushua foi tentado pelo diabo. Satanás narrou suas mentiras. Todo o engano de Satanás, ele narrou aos ouvidos de Yahushua. Ele falou para o Mestre, para o nosso Salvador único, o que ele tinha que fazer. Satanás narrou aos ouvidos de Yahushua e disse a Yahushua que se ele fizesse a vontade das trevas, ele daria tudo. Ele entregaria todas as coisas, depositava tudo sobre os pés do nosso Mestre. E aí eu te pergunto, Yahushua ouviu a narração mentirosa de Satanás? Yahushua deu legalidade à palavra das trevas? Yahushua, ele aceitou o que Satanás estava falando para ele nos seus ouvidos? Satanás fez muitos e muitos discursos para Yahushua. E Yahushua aceitou os discursos de Satanás? Não. Pelo contrário, Yahushua resistiu todos os sermões errados, mentirosos, enganosos, dados pelo diabo. Yahushua não deu ouvidos aos discursos de Satanás. E hoje, nos nossos dias atuais, não mudou nada. Satanás continua narrando suas mentiras. E infelizmente muita gente está caindo. Continua caindo na conversa enganosa do inimigo. E muitos, por terem caído na conversa enganosa do diabo, hoje estão longe da presença do Pai Yahweh. Aleluia. O Pai continua expondo a sua verdade. Continua ainda usando a sua geração para pregar aquilo que ele deseja que seja pregado. Para revelar sua verdade, para revelar sua boa vontade. E as pessoas, elas escolhem preferir as trevas no lugar de preferir a luz. E aí se batizam no engano, mas não buscam se batizar na verdade. Essa é a pura realidade. Muitos têm buscado se batizar no erro. Muitos se batizaram no erro, ao invés de terem se batizado no que é certo.
Batismo não é somente, não é aquele batismo que você mergulha em águas, não. Não. O batismo, na verdade, não é aquele que você batiza em água, mergulha, depois volta, não. O batismo é uma nova consciência. Mas infelizmente o sistema religioso tem ensinado tudo errado. Tudo foi nos ensinado errado. Desde o nome do Messias e do Pai foi nos ensinado errado. Nós fomos doutrinados de uma forma religiosa. Fomos doutrinados pelo sistema. Foi nos ensinado muitas coisas que não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Que não tem nada a ver com o que é sagrado. E as pessoas ainda continuam ainda presas no religioso. Eu quero lhe dizer que Yahusha não criou religião. Nenhuma religião. Ele não criou nenhuma religião. Não. E outra, Yahusha não é religião. Yahusha é a única promessa. É a salvação. Yahusha é a verdade, o caminho e a vida. Ele não é religião. Yahusha, quando ele caminhou aqui, quando ele veio a terra dos seres vivos, ele não foi religioso. Sabe por que Yahusha morreu no madeiro? Não foi em cruz, mas sim foi no madeiro que ele morreu. Sabe por que ele morreu no madeiro? Tira esse negócio de cruz, porque essa coisa de cruz, Yahusha não morreu em cruz. Yahusha morreu no madeiro. E sabe por que Yahusha morreu no madeiro? Porque ele enfrentou o sistema religioso. Ele bateu de cara, assim, ó. Ele bateu de frente, assim, com os religiosos. Ele enfrentou corajosamente o sistema. E o sistema os religiosos, dentro do coração deles, diziam assim: nós vamos matar esse cara. Nós vamos apagar com esse homem. Porque esse homem está falando demais. Está até dizendo que ele é o Criador. Que ele é o Senhor. Ele mesmo próprio está dizendo que ele é o Salvador. Ele está dizendo que ele é Deus. Quem é esse cara? De onde ele veio? Por que ele fala assim? Por que ele prega assim? Por que ele faz milagres? Que tipo de poder ele carrega? Quem é ele? O que ele está fazendo aqui? E os religiosos, dentro do seu coração, disse assim: nós vamos matar com esse homem.
Vamos tirar a vida desse cara. Vamos tirar a vida dele. Vamos apagar, vamos entregar esse homem. Porque esse homem, nós não conhecemos esse homem, está falando uma lei que é totalmente contra a nossa lei. Contra a nossa lei religiosa. Nós não queremos mais esse homem falando sobre essa lei que ele tanto prega. Vamos apagar com ele. Vamos tirar ele da nossa vista. Vamos pregar esse homem. E o pai, o nosso mestre, continuou pregando a verdade. Continuou afrontando o sistema religioso e os religiosos de plantão. Ele resistia muito. Yahushua tinha muito poder. E até hoje ainda tem. Ele é a resistência. Ele tem o poder de nos fazer resistir o que é do maligno, o que vem das trevas. Mas infelizmente tem muitos incrédulos que acham que nós não somos resistência, nós não temos poder de resistir às coisas do maligno. Mas eu lhe digo, meu querido, que assim como o Messias resistiu à obra do maligno, à tentação do inimigo, nós também temos essa mesma capacidade, essa mesma força, esse mesmo poder. Basta nós buscarmos por Ele e deixarmos que Ele venha conduzir a nossa vida e nos dar força. Nos dá força para enfrentarmos o que é mal. Olha lá essa palavra. A palavra maravilhosa. Palavra abençoada da parte do Eterno Soberano. Olha só que coisa linda é isso aqui que eu vou ler agora. Mateus capítulo 5, Matitiarro. E Yahushua vendo a multidão. Esse foi um dos ensinos do nosso mestre. O sermão da montanha. E Yahushua vendo a multidão subiu ao monte. E assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Yahweh. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Yahweh. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Sião. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus.
porque assim perseguirão os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Essa passagem é muito linda. Yahushua era sábio. Ainda até hoje é sábio. E os seus escolhidos também são sábios, igual ao seu mestre e salvador. Por isso eu venho dizer para você, como diz o ditado, hoje é o dia da caça, amanhã é o dia do caçador. Mas não se preocupe, alegrai-vos. Como ele diz aqui, exultai, exulte, alegre-se nos dias maus. Não é somente nos dias de perseguições, não. Devemos se alegrar e exultar, resistindo o mal, resistindo à tentação, sendo sábio, sendo corajoso, valente, sendo forte. Buscando ao Pai em secreto. Sabe o que é buscar o Pai em secreto? Não é você entrar no seu quarto, fechar a porta e lá orar em secreto com os lábios, movimentando os lábios, a movimentar os lábios. Não. O secreto é orar com a alma, sem o movimento dos lábios. O secreto é você orar em espírito e em verdade. O secreto é você conversar com o Pai dentro de você mesmo e ouvir Ele em secreto. Esse é o verdadeiro secreto. O verdadeiro secreto é você orar em secreto ao Pai. Não importa se você está deitado, não importa se você está de joelho, não importa se você está em pé, não importa se você está sentado, não importa se você está almoçando, não importa se você está jantando, não importa se você está lavando louça, não importa se você está fazendo o almoço, não importa se você está caminhando, não interessa. Você pode falar com o Criador no secreto. E o secreto é uma oração feita com a alma. É uma oração silenciosa, com os olhos abertos e sem mexer os lábios. Ele ouve. Só que, infelizmente, a igreja, ela prefere participar das alquimias das trevas. Tudo que é alquimia, que foi ensinado pelo sistema religioso e que até hoje ainda é ensinado por eles,
Porque, na verdade, o sistema religioso, ele não ensina o que é sagrado, meus amados. O sistema religioso não ensina a santidade. O sistema religioso não ensina as coisas santas e divinas do paiarro. Não. O sistema religioso, ele ensina, meus queridos irmãos, a alquimia. A alquimia é ensinada pelo sistema religioso. Essa é a pura realidade. Você talvez deve estar dizendo, coisa mais louca, que coisa doida. Não estou entendendo isso que ela está falando. Sabe, meus queridos irmãos, quando a gente se liberta do sistema religioso e não aceita nada do sistema religioso, quando a gente começa a clamar o verdadeiro nome do Senhor e Salvador, tudo na nossa mente se abre. E o Pai conversa conosco através da nossa glândula pineal. Esse negócio também das pessoas dizer, o Espírito Santo falou comigo no meu coração. Não. O Espírito de Yahushua não fala conosco dentro do nosso coração. Ele envia a sua palavra para a nossa glândula pineal. E através da nossa glândula pineal ele fala conosco. Ele envia a sua mensagem para dentro da nossa glândula pineal, dentro do nosso cérebro. E o nosso espírito capta a mensagem divina. E passa para fora e fala. O Espírito da verdade é o Espírito que nos conduz à verdade. Não existe trindade, porque o Pai é só um. O Pai é só um. O Pai é só um. Ele não tem três. Ele não é três. O religioso ensinou isso, que ele é três. Mas ele não é três. Ele é um. Ele é somente um. O Pai e o Filho se unem a um só. Negócio de três, não. Eu não acredito em três. Nunca acreditei em três. Eu não creio que existe trindade, porque isso é do católico. Isso vem do ensinamento católico. Isso não existe. O Pai é só um. O Pai e o Filho é unido em um só. E isso que eu estou falando não é nenhuma brincadeira, e sim a realidade e a verdade, que o sistema convencional não irá nos ensinar. O sistema religioso não vai passar para nós. Não. Existem muitos mistérios nas coisas do nosso soberano Criador. Muitos e muitos mistérios existem do nosso Criador. Mas parte nós decidir buscar por Ele, para que Ele venha nos conduzir
e nos mostrar tudo aquilo que Ele deseja, o povo continua aceitando os erros, os enganos. É muita coisa, meus amados, muita coisa. Muita coisa, mas muita coisa. Muitas verdades. Só que o povo já foi doutrinado de uma forma religiosa. Querer saber somente da religião, do lado religioso. Invocar um Deus que não é Deus. Clamar por um Salvador que não é um Salvador verdadeiro, mas um falso Salvador. Um falso Criador. Que não tem o poder, que não tem a verdade que o próprio Pai Yahweh tem. A lei do Mestre tem uma importância, meus queridos irmãos. As leis do Criador têm importância, sim. Não pense você que as leis do Eterno não têm importância, elas têm. Só que até isso, meus amados, até isso, eles trocaram as leis. Até hoje continuam trocando as leis, tirando as leis que foram deixadas pelo Pai e implantando no mundo as leis deles, leis malignas, leis que restringem a verdade, leis que abafam a verdade, leis que não são leis, mas são restrições. Essa é a verdade. Depois dessa fake media no mundo, eu tenho aprendido muita coisa com o Yahushua. Eu tenho aprendido muita coisa com o meu mestre. Mas muita coisa mesmo. Coisas que se eu for sair daqui e buscar no Egito, eu não vou encontrar. Eu aprendi tantas e tantas verdades com o Pai, revelações e muitas outras revelações. Não somente só através das Sagradas Escrituras, como também pela pesquisa de fontes verdadeiras, pelas amizades que têm me aproximado do Criador. Talvez as pessoas que eu tenho muito tempo que me seguem por aqui pelo Facebook
tem visto a mudança no meu Face de agora eu estar compartilhando coisas que falam de Yarro e de Arruxo. Porque eu tenho me sentido muito bem de clamar por esses nomes. Eu me sinto bem em clamar, em orar, chamando Yarro, chamando o meu Criador e Pai de Yarro e o meu Salvador e Mestre da minha vida de Arruxo. Eu não faço parte de seitas, tá? Pelo Espírito, pela árvore você conhecerá os frutos. Tem outros que dizem assim, vixe, essa irmãzinha aí virou a casaca. Deixou de servir o Criador. Deixou de servir Deus, né? Eu não deixei de servir o meu Pai, o meu eterno soberano. Eu não deixei. Não deixei de servi-lo, não deixei de fazer a vontade do meu Pai. O mesmo Senhor que eu clamo e oro é o mesmo Senhor que deram o apelido dele como Deus. Porque o nome do Criador dos céus e da terra é Yarro. E o nome do Salvador é Yarruxo. Ah, mas esse nome não existe. Existe, e sempre existiu. Só que foi ocultado de nós. Foi tirado esse nome de nós. Por que foi tirado? Para que nós não viéssemos clamar pelo esse nome. Porque esse nome existe poder. Existe verdade. Existe cura. Existe libertação. Existe salvação. Foram arrancados de nós vários apócrifos. A Bíblia verdadeira, meus amados, muitas coisas foram tiradas de nós. Aí disseram assim, a Bíblia é sagrada. Às vezes eu fico me perguntando assim, mas se a Bíblia é sagrada, por que os homens tanto mexem e remexem? Se a Bíblia sagrada, ela é sagrada, então não deveria os homens mexer nela. Não deveria tocar, mexer e remexer. Se ela é sagrada, se é a palavra santa e divina, palavra santa, divina e sagrada do Pai Yarro, então por que os homens mexeram tanto e continuam mexendo até hoje? Se você for pegar os apócrifos e você ler os apócrifos, porque são muitos apócrifos, meus irmãos. São muitos apócrifos. Vários apócrifos. Eu tenho todos eles. E eu mesmo já peguei esses apócrifos. Li todos eles. Li e comparei. Peguei as escrituras sagradas e comparei a palavra dos apócrifos com as escrituras.
Tem muita coisa. Nos apócrifos tá tudo correto, tudo certo. Mas se você lê os apócrifos e lê depois as escrituras, você vai ver que tá tudo bagunçado. Tudo remexido. Tudo trocado. Tudo em desordem. Não tem nada em ordem. Aquela história da Torre de Babel. Aquela torre não tinha nome. Aquela torre, o sistema religioso diz, está nas escrituras, que aquela torre, ela foi construída por Nimrod. Não foi Nimrod que construiu aquela torre. A Torre de Babel não tinha nome. Babel, aquela torre era somente uma torre, foi construída por Peleg. A Torre de Babel não era esse nome. Não tinha nome. Babel era a cidade aonde a torre que Peleg construiu foi construída. Era a cidade. Babel era o nome da cidade aonde a torre foi construída. Aleluia. O livro de Gênesis. Até o livro de Gênesis eu peguei e fui ler muitas coisas trocadas. Até os capítulos das escrituras sagradas foram todos eles trocados. Tudo bagunçado. Tudo confuso. Sabe por que eles fizeram isso? Até hoje eles fazem. Trocam as verdades, colocam meias verdades, faz aquele yin yang. Sabe por quê? Para manter você e eu desinformado. Para nós não buscarmos saber de coisa de nenhuma sobre a verdade. E muitas outras histórias que eu tenho lido, os apócrifos, todos eles eu tenho todos os apócrifos aqui. E muita coisa foi roubada de nós. Até a nossa própria identidade foi roubada de nós. Até a nossa própria identidade foi sequestrada de nós, meus amados. Essa é a puríssima verdade de tudo. E até hoje eles ainda continuam distraindo-nos com as coisas erradas aí. Cuidado, tenha atenção para que você não venha cair no engano. Liberte-se do sistema religioso. Deixe de servir esse sistema maldito. Porque esse sistema não vai te levar ao Pai, não. Você sabe para onde o sistema religioso leva a igreja? Será que é para o Criador de todas as coisas? Será que ele leva até o sistema religioso, ele leva até o Criador de tudo? Até o Pai? Será que o sistema religioso que a igreja tanto clama, tanto ama, tanto serve, será que esse sistema maldito ele está levando você para a presença do teu Senhor e do teu Salvador, do teu Criador? Deixa eu lhe falar que esse sistema religioso que você está servindo, ele não está levando você para a presença do teu Salvador, do teu Senhor, do teu Criador. Pelo contrário, ele está te levando ao abismo. Ele está fazendo com que você venha acreditar não em um Deus verdadeiro, mas em um Deus falso, em um Deus que não é
o verdadeiro Deus criador de tudo, Yahweh. O sistema religioso ele está direcionando a humanidade para o abismo, para adorar ao Deus do abismo, ao Deus das trevas, ao Deus do escuro. As pessoas estão adorando Samael, Baal, Moloque, Azazel, Terron. Terron sempre existiu. Ele é o Deus do abismo. Ele é o Senhor. Ele não é Senhor. Ele é Baal. Tá? Ele é Baal. Ele é o Senhor das moscas. Tá? É ele que está nas sinagogas. O pai Yahweh, ele não habita em templos religiosos. O pai Yahweh, ele não precisa de templo religioso para ele habitar. O pai Yahweh, ele não precisa estar em um templo. Você não precisa estar em um templo religioso para você buscar o teu Senhor, o teu Criador. Você não precisa estar preso dentro de um templo religioso, um templo de pedra, para você buscar o teu Salvador. Você é o próprio templo dele. Ele não precisa de templos de pedra para ele habitar, porque eu e você somos o templo dele. Ele não precisa de dízimo, nem de muito menos oferta. Para que o pai Yahweh vai precisar de dízimo, de oferta, se ele é dono de todas as coisas? Para que ele quer isso? Mas não. As pessoas dizem assim: não, eu tenho que estar num templo religioso. Eu tenho que estar aqui em cima do altar. Primeiro que o altar não é altar, aquele altar não é altar, nunca foi altar. Aquele altar é um palanque, na verdade. Pastor evangélico não existe. Não tem pastor. O único pastor se chama Yahushua. Ele é o verdadeiro pastor de ovelhas. A Bíblia fala de pastor, mas não é de pastor evangélico. A Bíblia fala do pastor verdadeiro, cujo seu nome é Yahushua, o Messias. E muitas outras coisas que existem. Muitas coisas, muitas verdades. As pessoas, elas não querem ver, porque Terron colocou muro diante da humanidade. Por isso que a humanidade vai meditar nas escrituras e ver as coisas ali, meditando ali, e ver cada palavra ali. Aí diz assim: ah, isso aí é interessante. Ah, isso aí vai debater. Peça de Yahushua a orientação. Peça dele para que ele conduza você à verdade dele. Assim como ele tem me conduzido e continua me conduzindo até hoje à verdade dele. Clame pelo verdadeiro nome do Mestre. Liberte-se do sistema religioso. Saia da religião.
Porque dentro da religião você não vai encontrar Yahushua. Dentro da religião você não vai achar o Messias. Dentro da religião você não vai achar a verdade. Pelo contrário, dentro da religião você vai encontrar somente o engano. Narrativas enganosas. Eu não estou aqui para estar julgando, tá? Para que os irmãos saibam. Não estou aqui para julgar porque não foi me dada por Yahweh esse poder de julgar. Eu estou aqui, pelo contrário, para julgar o pecado. O erro do sistema religioso que faz com que as pessoas saiam para impedir com que as pessoas conheçam o verdadeiro Messias, o verdadeiro Salvador das nossas vidas. Estou aqui para julgar o pecado que condena a humanidade, o homem. Foi para isso que ele me levantou. Foi para isso que ele me escolheu e me chamou. Esse ano e nos outros anos em diante, iremos ver muitos sinais. Esses sinais que nós estamos presenciando não é os últimos sinais. Não. Tem muitos outros sinais ainda pela frente. Ok? Muita coisa nós iremos presenciar daqui para frente em diante. Muita verdade vai ser exposta. Eles vão ficar nesse yin-yang o tempo todo. Nesse aperta e afrouxa. Em todo momento. Outra coisa. Tribulação e grande tribulação é uma coisa. É uma coisa diferente da outra. Tá tudo sendo pregado aí de forma errada pelos líderes religiosos. Triste realidade é ver os líderes religiosos indo tudo pro abismo e conduzindo as ovelhas de Yahushua até ao abismo também. E quando vem uma verdade e confronta eles assim, eles dizem, ai não, tá julgando, aí começa e acha ruim. E acha que é um demônio. Só que na verdade não é demônio. Pelo contrário, é o próprio Yahweh falando através dos seus escolhidos para que a nação venha se libertar da religiosidade. E fique bem claro isso aqui. Quem tem ouvidos, pois que ouça o que o mestre Yahushua está falando. Conhecereis a verdade. E permita que ela liberte você daquilo que engana, daquilo que te engana, que tem te enganado nesses últimos dias. Porque Yahushua não nos chamou para estarmos aprisionados na religiosidade. Pelo contrário, Yahushua, o Messias, nos chamou para sermos libertos em seu nome. E fique bem claro, em nome de Yahushua, não permita que essa palavra
entre aqui e saia por aqui. Não permita que ela saia por outro lado, mas permita que ela entre por um lado e habite dentro do seu coração e fique guardado na sua mente. Fique na paz do Salvador e que Yahweh o abençoe. Em nome de Yahushua. Amém.